vamos ver agora um vídeo que nós escolhemos do cidadeverde.com, enviado pelos internautas, mostrando como foi a tempestade de raios que caiu na madrugada de sexta para sábado aqui em Teresina. Muitos teresinenses ficaram assustados com a sequência de relâmpagos e trovões e nós temos aí um indicativo, pode soltar as imagens, por favor. Indicativo de que pelo menos 113 descargas elétricas caíram na cidade de Teresina na madrugada de sábado para domingo. Olha só, gente, isso aí é só um trechinho, né, do vídeo que nós separamos do cidadeverde.com, enviado pelos internautas, mas que nós trouxemos para ilustrar aqui a participação do professor Ayrton Costa, que é da Universidade Estadual do Piauí, professor de climatologia. E todo mundo ficou bem assustado. Professor, bom dia, tudo bem? Bom dia. Realmente é um fenômeno que foge um pouco aos padrões teresinenses, né? A gente é até conhecido como Chapada do Corisco, Isso. Só que a sequência foi muito intensa e também o espaço, né, foi muito pequeno entre um e o outro. É uma típica tempestade elétrica, né? Ou seja, apesar de Teresina ser uma capital nordestina que se destaca pelo quantitativo de raios, nós não esperamos uma quantidade tão extraordinária e concentrada de descargas elétricas na área urbana da capital. O que pode acontecer? Aliás, a climatologia, certamente, vocês que estudam o tempo e os fenômenos já têm uma explicação para o que aconteceu aqui, né, professor? Perfeitamente. O que estava acontecendo, ou seja, desde cedo havia um monitoramento da atmosfera em função de que nós estamos na sequência de período chuvoso e que o principal sistema que provoca chuvas em Teresina é a zona de convergência intertropical. É uma umidade que vem do litoral, adentra o território nordestino e provoca as chuvas a partir do final de janeiro até maio. Entretanto, nós tínhamos um outro sistema, ou seja, na climatologia e na meteorologia, todos os conjuntos de nuvens que provocam trovoadas nós chamamos de sistema pela capacidade que eles têm de transformar calor em eletricidade e chuva. Então nós tínhamos um vórtice ciclônico de altos níveis. Foi uma espécie de duelo de Davi com Golias, a zona de convergência, né? O Golias e o Davi ali abusando na área, ou seja, o VECAM acabou atingindo a zona de convergência justamente em Teresina. Professor, só quem tem o sono muito pesado não ouviu aquela sequência de trovões. O senhor, como professor de climatologia, ouvindo aquilo tudo, já estava imaginando isso aí, já está tendo esse duelo aí, já está acontecendo no nosso saco. A gente tem, inclusive, um mapa, né, das tempestades elétricas que o professor Ayrton separou para a gente, né, e a gente vê aí o estado do Piauí já bem atingido por elas. Bem, aqui você tem uma imagem do satélite GOES-16, né, que está em estágio operacional, mostrando a evolução dos núcleos de precipitação ou núcleos de chuva. Eu vou só mencionar que essas áreas em vermelho para o telespectador, essas cores, elas representam a característica da nuvem, a altura e a temperatura da nuvem. Quanto mais fechado for o tom de vermelho, mais fria e mais alta a nuvem. Então nós temos nuvens aqui com características... Exatamente. Você tem uma célula convectiva, uma nuvem cumulonimbus, que é uma nuvem que tem potencial de risco, potencial de granizo e altamente carregada, ou seja, eletricamente carregada. Quanto mais a tonalidade de vermelho for fechada, maior o potencial dessa nuvem para descargas elétricas. Isso aqui é muito comum em Teresina, no período de chuva. Formação de núcleos que conseguem, vamos dizer assim, se sobrepor a toda a Grande Teresina. O diferencial foi o movimento do VECAM, que é essa estrutura arqueada, e lá em cima você pode perceber na imagem também núcleos vermelhos, que é a zona de convergência. Então, aí já sobre o oceano, né? Exatamente. Então, essa zona de convergência, ela agregou o que é essa célula em Teresina? Mais umidade. E qual foi a contribuição de Teresina, que aí caracteriza a Chapada do Corisco? O calor. Então, o calor é um combustível a mais. As áreas urbanas, as áreas construídas, ou seja, Teresina, que já tem uma cobertura vegetal bastante reduzida, contribuiu para alimentar descargas elétricas. Você vê que mesmo com o início do período chuvoso, que já começa, né, a se caracterizar com mais força realmente nessa segunda quinzena do mês de janeiro, a gente tem dias abafados, realmente dias que trazem muito calor, favorecendo a formação desses fenômenos. Professor, que eu quero perguntar duas coisas para o senhor. Primeiro, dá para prever se nos próximos dias a gente vai ter esse fenômeno repetido? E segundo, como a população deve se proteger, com que se preocupar?
Exatamente, a população deve buscar a efetiva proteção. Nós tivemos, vamos dizer assim, de certo modo, sorte, porque é uma tempestade que aconteceu no período em que não havia fluxo nem movimento, as pessoas estavam em casa, dormindo, porque é uma tempestade que a gente caracteriza como grau de severidade, de alto risco, principalmente porque ela foi concentrada na área urbana. O INPE, ele mantém monitoramento sistemático, a página, o sítio eletrônico do INPE, ele disponibiliza todo o mapeamento das descargas elétricas através de 2 sistemas, que é o RINDAT, o StarNet. Existem também, a população pode adquirir aplicativos gratuitos, aplicativos como o WeatherBug, que é gratuito e faz o mapeamento de raios. Com esse aplicativo, por exemplo, você pode identificar qual a distância da descarga elétrica. Mas o INPE disponibiliza para todos os sistemas de defesa civil a aproximação de núcleos de tempestade e o potencial para descargas elétricas. Bom, e aquelas dicas básicas, né, para evitar ser atingido por algum raio que muitas vezes é fatal. Não manter equipamentos ligados à tomada durante as tempestades elétricas, não se situar em locais abertos de vegetação nem em árvores isoladas. Se você está dentro da piscina, saia dentro da piscina. Tudo isso é área de atração das descargas elétricas e ninguém quer nesse período ser atingido por nenhum desses raios. Se Deus quiser, isso não acontecerá. Eu queria agradecer demais ao professor Werton Costa, que eu não conhecia, e dar essa aula de climatologia aqui pra gente. Pode ser que a gente precise do senhor mais vezes, viu? Estamos à disposição na universidade, querida. Obrigada, professor. Um ótimo dia para o senhor. Tudo de bom.